O assunto do Café Corporativo de hoje é inteligência artificial aplicado à indústria. Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. Café Corporativo aqui no Canal 25. Hoje eu recebo novamente meu amigo Juliano Baeiro. Opa! Seja bem-vindo, Juliano. Aqui novamente. E que traz aqui o Fábio Bezerra. Grande bom, Fábio. Guinaldo. Prazer estar aqui. Pois é, e a gente vai falar hoje a respeito de inteligência artificial, em especial aplicado à indústria, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, para quem não conhece, nós estamos falando a respeito de robôs, mas nós estamos chegando já à quinta geração. Então vamos falar um pouquinho sobre isso com o Juliano. Começando, Juliano, o que é a tal da inteligência artificial? A inteligência artificial, né, é realmente a gente aproximar, né, o robô ou a máquina, o computador, aproximar a inteligência mais próxima do ser humano. Essa é a inteligência artificial. Então, tomada de decisões, né, e de forma assertiva fazendo com a máquina. Então, esse basicamente é a inteligência artificial. E é isso que está sendo aprimorado ao longo dos anos, né, para realmente fazer com que as máquinas, com os equipamentos e principalmente toda a rede, né, tenha aí uma inteligência mais próxima do ser humano. E aí hoje você trouxe para falar com a gente o Fábio Bezerra, que é engenheiro também na EGE Soluções. Exatamente, é isso? Fábio, me fala como que pode ser aplicada essa inteligência artificial hoje no ambiente industrial? Olha, Guinaldo, a inteligência artificial ela pode ficar monitorando as tendências de comportamento dos equipamentos, né? Ela pode auxiliar a equipe de produção para fazer uma preventiva no momento exato, não aguardar que os indicadores eles apareçam dentro do pré-estabelecido, como é o padrão hoje. Você estabelece alguns números e olham para aqueles números de forma estática, né? A inteligência artificial ela pode olhar um contexto, não só os números de uma máquina independente, mas ela olha toda a sua produção, toda a sua planta e ela pode já orientar a equipe de manutenção, por exemplo, inclusive com mensagens de voz, né, dando um passo a passo do que precisa ser verificado, do que precisa ser ajustado, para que o equipamento fique em condição normal de operação. E ela vem para ajudar o ser humano, não para substituir. Exato. A inteligência artificial ela é um assistente anabolizado, né? Então ele é um grande braço direito da humanidade. Você pode dar um exemplo para mim do que é ser esse braço direito? O exemplo seria você treinar a inteligência artificial para ser um grande especialista ou um grande apoiador de tomada de decisões, onde a gente, dentro do nosso espectro de linha de pensamento, a gente precisa, às vezes, de alguns minutos para analisar todos os dados, juntar esses junto dos fatos e tomar uma decisão. A inteligência artificial ela vai acelerar essa tomada de decisão, ela vai acelerar essa análise do ambiente, essa análise de tendência. Ela processa mais rápido. Sim, ela processa mais rápido. E aí eu vou voltar aqui para o Juliano. Eu percebo que nós, seres humanos, nós vamos aprendendo conforme as gerações, correto? Aquilo que eu fazia lá na época de Henry Ford, eu fazia de um jeito, depois nos anos 70, 80, com a informatização de uma outra forma, e hoje faço ainda de uma forma mais avançada. Hoje nós estamos numa fase em que a própria máquina aprende a trabalhar isso? É isso. Na verdade, assim, a inteligência artificial ela nunca vai substituir o ser humano. Nunca, jamais. Tanto é que quando você parametriza toda a parte da inteligência artificial, coloca os dados ou a população, né, de dados que ela precisa analisar e a partir daí aprender, isso é feito por um ser humano, né? Então, a ideia é que essa inteligência artificial, quanto mais dados ela tiver, mais ela vai ter a tendência, ela sabe
como agir no momento correto. Mas assim, o que ela precisa analisar e como ela deve agir, isso é tudo feito por especialistas no processo. Então por isso que quando o Fábio fala que ele é um aliado, ele não vai substituir. Ele vai realmente facilitar o trabalho de um processista, de engenheiro ou de pessoas que estão trabalhando, né, para analisar e mostrar tendências. Isso vem para facilitar muito o trabalho dos próprios operários. E que no final das contas ele vem para fazer um trabalho específico na redução de desperdício. Porque quanto mais preciso, quanto mais rápido você toma uma decisão, e aí uma decisão precisa, mais assertivo você é e menos desperdício você gera. E aí o desperdício né, a gente fala muito que a tendência dentro da produção, a gente trabalhar na eficiência e eficácia. Que tem uma diferença. Que tem uma diferença. Então o que é esse eficiente? Né? Você buscar perda zero. Isso é ser eficiente. E ser eficaz? Com mínimo esforço. Então, o que acontece? O que a inteligência artificial vem? A inteligência artificial vem realmente para fazer isso, para você buscar a perda zero com mínimo esforço. Muito bom. Então, ela vai ser um aliado, já é realidade, né? A gente falava aí há um tempo atrás da 4ª Revolução Industrial, e agora com a inteligência artificial, com toda a estrutura, a infraestrutura, para você implementar uma inteligência artificial, a gente vai para a 5ª Revolução Industrial. Muito bom. Agora, Fábio, quando a gente fala a respeito de machine learning, o que significa esse termo? O machine learning, ele é um aprendizado profundo, né? Então, a gente vai de uma análise, uma identificação de um todo, e ele começa do macro e vai até o micro. Então, por exemplo, você vai fazer uma análise de imagens. Primeiro ele vai identificar o que essas imagens são. Se é uma pessoa, é um objeto, é um animal. Depois ele joga de uma primeira detecção para uma outra detecção, uma outra inteligência que vai entender, olha, esse humano é um homem ou é uma mulher? E dependendo de qual o caminho que for identificado, ele vai indo para cada vez mais profundo, identificar se é um homem, se é uma mulher, qual o humor, de acordo com o que a pessoa pode estar analisando, por exemplo, um vídeo, qual as cores predominantes daquela imagem, e com isso a gente pode trazer isso para um aspecto de análise de machine learning mais generalista. Mas você pode pegar todas essas práticas e trazer para um ambiente especializado, como por exemplo a indústria, como por exemplo a indústria automotiva, a indústria de produção seriada e por aí vai. E para qual é a utilidade real disso aí no dia a dia do ser humano? A grande detecção em rápido processamento. Por exemplo, tem uma imagem conceitual que roda muito o pessoal que está acostumado a fazer essas análises de casos, onde tem uma imagem de uma cafeteria. Essa imagem de cafeteria é uma imagem aérea, por exemplo, e em tempo real a inteligência artificial, por análise profunda, ela está circundando todos os objetos que estão, os atores daquele ambiente, quem é um funcionário, quem é um cliente, o tempo que ele está em uma operação de produção, o tempo que o cliente fica sentado na mesa, o tempo que o cliente fica aguardando o seu pedido ser recebido, para tudo isso depois ser analisado com uma inteligência de negócio para tomar os processos. Melhorar os processos, melhorar treinamento, melhorar postura. Então você consegue fazer em questões de milissegundos detecção quando um humano ele não conseguiria fazer essa análise. Imagina que eu teria aí um treinador fazendo análise do seu time, atendendo, ele vai ter a percepção de foco em um único atendente naquele momento. Enquanto isso, ele está perdendo todo o time dele que está fazendo algum trabalho de bastidores. A inteligência artificial, com análise profunda, ela consegue fazer toda a identificação do cenário instantaneamente. Quer dizer, isso é fantástico, né? Porque ele só ajuda o ser humano, né? Não causa estresse nenhum, né? Exato. Aí você pode trazer isso para um ambiente de produção. Imagina que você tem lá a equipe de processos, a equipe de gestão de manutenção, analisando toda a eficiência, entendendo se as boas práticas estão sendo tomadas, entendendo no detalhe qual o tempo de parada de máquina,
qual o tempo necessário, qual o tempo de fato que a sua equipe está entrando em operação para trazer o equipamento de volta à produção. Muito bom, Fábio. Vamos fazer um intervalinho, Baeiro? Vamos fazer um intervalinho aqui, que na volta eu já tenho aqui a pergunta para ele, que eu quero fazer específica em relação a esse caso que você comentou agora, tá? Por enquanto a gente vai ver o Valdemar Pellegrino com a dica de segurança do Grupo Ethics. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é o golpe da chamada de vídeo. A vítima recebe uma chamada de vídeo pelo celular de um número não conhecido em seu cadastro. Por curiosidade, friso bem, curiosidade, atende tal chamada de vídeo. Na outra ponta aparece um menor despido, fazendo-se expor nu em demasiada situação erótica. Momento em que os meliantes iniciam as gravações de vídeo do outro lado, aparecendo a vítima também na tela. A vítima, até entender o que se passa nessa ação, o vídeo já está gravado e está em poder dos meliantes. As quadrilhas aplicam esse tipo de golpe antes, porém, sem a prévia investigação da vítima em redes sociais. Sabe seus contatos, local de trabalho e informações detalhadas de suas rotinas. É aí que o problema acontece. Ligam para a vítima e inicia-se o processo de extorsão. Ameaçam essa vítima que farão divulgações desse vídeo pedófilo para os contatos da vítima e também nas redes sociais. A vítima, muitas vezes em pânico, paga o pedido financeiro aos meliantes. Sempre após o pagamento do primeiro pedido concretizado, vêm as recorrências. Nossa dica de segurança de hoje é não atender em hipótese alguma ligações de vídeo de celulares não cadastrados em seu aparelho. E caso as ligações de vídeos de um de seus contatos aconteça, não atender também. Confirme antecipadamente a real necessidade dessa conversa ser por videoconferência. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo de hoje, com o Fábio Bezerra e com o Juliano Baeiro. Tudo com B, né? Tudo com B, é verdade. Muito bom. E aí já é Soluções trazendo aqui também para a gente informações e orientação a respeito do tema de hoje, que é inteligência artificial. Agora, Juliano, me fala uma coisa. A gente percebe que muitas empresas, elas têm acesso à inteligência artificial, mas a grande reclamação é o seguinte: eu tenho uma Ferrari aqui na minha mão e não consigo dirigir porque a pista não me permite. Sim. O que tem que fazer? Hoje realmente a indústria tem muito receio em que momento, será que eu estou preparado, né? Ou será que está no momento de implementar a inteligência artificial? Porque supostamente o que as pessoas falam é que eu tenho essa inteligência artificial disponível, ela já existe, mas eu não consigo utilizar aqui na minha empresa até porque não tem infraestrutura para isso. Sim, né? Não estou preparado. É assim, ó, existe na verdade, né, a gente chama de maturidade da indústria 4.0. E a última instância, né, da maturidade da indústria 4.0 é a autonomia. E aí quando a gente fala em autonomia, é realmente a máquina tomando decisões. O ponto é que hoje a gente não precisa chegar em autonomia para implementar a inteligência artificial. Dá para a gente implementar a inteligência artificial usando de outras formas. Em partes, você quer dizer? Em partes, tá. Exatamente. Então, o que acontece, né? Hoje a indústria que a gente vê, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala, mas como eu começo? Como eu faço isso? E aí tinha muito receio que, eu já implementei isso no passado, mas não deu muito certo, eu não consegui usar isso. E aí o que acontece, né? A gente vê que muitas vezes as indústrias não têm infraestrutura para suportar isso. Ou a gente até há pouco tempo
não tinha os fabricantes de infraestrutura, principalmente de TI, pensando em inteligência artificial, que hoje a gente já tem. Você está Então, falando, por exemplo, só para o nosso público entender, você está falando de cabeamento, você está falando de sinal, é isso? Exatamente. Então você tem, desde da máquina lá, né, até a nuvem, existe toda uma tecnologia para que esses dados sejam processados da forma correta, sejam coletados, processados da forma correta, e aí vem uma resposta precisa para o usuário final. Então toda essa infraestrutura, né, para chegar em nuvem, e aí quando a gente fala em local, né, você ter realmente um data center, algo que você vai processar isso. Aí quando você vai para a nuvem, né, você tem uma boa internet, uma boa troca de dados para essas tomadas de decisão. Então assim, a gente sabe, né, se a gente informa dados incorretos, a inteligência artificial ou não vai conseguir processar, ou vai processar de uma forma errada. E aí é pior do que você não ter inteligência artificial, né, ou não ter esses dados. E você ter ela contra você, né? Exatamente. Então essa é a importância, né, da gente entender que hoje a gente tem maturidade e tem tecnologia disponível super confiável de infraestrutura, principalmente de TI, para a gente implementar a inteligência artificial. Interessante. O Fábio, deixa eu participar o Fábio um pouquinho então desse assunto, e eu quero já pegar uma coisa que é a especialidade sua. Sim. Como que é a segurança disso tudo? Por exemplo, é confiável ter os dados ali nessa nuvem? Sim, é confiável, mas não necessariamente a empresa ela precisa recorrer a uma infraestrutura estando na nuvem, né? As novas gerações de servidores, elas estão olhando para equipamentos prontos para processar dados de inteligência artificial localmente. E não recorrer, por exemplo, a uma inteligência artificial generalista, onde você precisa começar todo um treinamento especializado do zero. Você pode trabalhar com uma infraestrutura local, então geração de novos servidores preparados para a inteligência artificial e já com uma carga de processamento, de treinamento especializado, pronta para você iniciar o treinamento específico do seu negócio. Isso tira a minha vulnerabilidade em relação a oferecer todos os meus dados a um sistema muito genérico, é isso? Exato, e além disso, te traz um outro benefício que é o tempo de resposta. Com uma latência muito baixa, a sua infraestrutura local ela pode te responder dentro do tempo de tomada de decisão necessário para o seu negócio. Imagina que às vezes, dependendo de uma região, não necessariamente dinheiro, né, recurso, vai te trazer o melhor infraestrutura de internet, né? Mesmo sendo uma empresa com todos os recursos disponíveis, ela pode ter uma carência de infraestrutura da região e uma falha de conectividade, mesmo com meios de redundância, você pode ficar sem uma tomada de decisão. Então isso é uma situação crítica. Você tendo o processamento da inteligência artificial internalizado dentro do seu data center industrial local, você sana esse problema. Tá, então quer dizer, eu deixo de ter a preocupação da transmissão, consigo tomar as decisões com dados que eu tenho interno, e sem contar que eu não tenho risco de vazamento desses dados também, é isso? Exato, perfeitamente. Tá certo. Juliano, quer dizer, nós estamos hoje, você falou no momento que você chegou aqui no canal 25, você estava falando a respeito da quinta geração da inteligência artificial, a quinta geração industrial, né? Ou seja, seria a indústria 5.0, foi esse o nome que você deu? Quinta revolução industrial. Fala um pouco mais sobre isso para mim. Hoje, né, com a inteligência artificial, a gente já começa a pensar em um outro momento da revolução industrial. Porque agora a gente já começa a pensar em algo mais preciso. E aí, né, pegando esse gancho, né, da questão de infraestrutura, hoje, né, se pensa muito na questão, por exemplo, do 5G. Né? O 5G a gente sabe que é muito ruim ainda. Né? Quando a gente usa 5G em telefonia, ele é muito ruim. Porque foi pegado o 5G e distribuído entre alguns provedores de internet, mas isso está muito no começo. Né? Hoje já tem indústrias brasileiras que têm 5G dedicado para aquela empresa. E aí você tem uma velocidade que é uma velocidade realmente muito mais rápida do que a gente tem hoje, né, disponível, e a gente tem uma confiabilidade maior também, né? Então que você não vai ficar sem internet, tá?
Então já tem realmente, já está se pensando nisso exatamente por conta, principalmente, da inteligência artificial. Então a quinta revolução, né, o que a gente fala da quinta revolução? Que é algo realmente que hoje nós temos a tecnologia e praticamente todas as tecnologias estão se voltando para a inteligência artificial. Então a gente fala da quinta revolução industrial realmente por conta dessa tendência de ir para a inteligência artificial. Muito bom, Juliano. Olha, aí tem uma grande preocupação, né, que é o papel do ser humano nisso tudo. Vamos fazer mais um intervalinho, vamos conhecer aqui a estrutura da EGE Soluções e na volta do intervalo a gente fala um pouco a respeito do ser humano dentro desse cenário da inteligência artificial. EGE Soluções. Engenharia, tecnologia e automação industrial para uma indústria mais eficiente e sustentável, com foco na redução de desperdícios. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. Eu quero propor aqui, então, mais cafeína um pouco diferente. Vamos fazer um bate-bola entre vocês dois. E a pergunta é o seguinte, o ser humano, nessa história toda, como é que ele fica? Ele realmente corre riscos de ser substituído pela inteligência artificial ou a inteligência artificial vem para ajudar o ser humano, Fábio? O ser humano precisa se capacitar. Porque da mesma forma que o grau de escolaridade ele roubou empregos de quem não foi atrás de se capacitar, a inteligência artificial ela vai ser um braço direito e ela vai ajudar um ser humano a tomar o espaço de outro ser humano que não saiba controlar, não saiba aproveitar as melhores práticas que ela pode trazer. Não é a máquina, então? Não. Na verdade é assim, né? Eu vejo que algumas profissões, né, elas vão ser muito ajudadas pela inteligência artificial, já estão sendo ajudadas, né, pela inteligência artificial. E realmente, que nem o Fábio falou, por exemplo, um advogado. Né, o advogado ele tem que aprender sobre inteligência artificial e essa inteligência artificial vai ajudar ele na tomada de decisões. Mas ao longo do tempo, na verdade, a gente vai precisar de menos advogados. Isso é verdade. Né? Isso é uma coisa que acontece. Mas, por outro lado, o quanto hoje a gente tem uma justiça lenta por falta de tecnologia ou por falta de pessoas analisando esses casos. Então, isso, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai acelerar. E outra, né? Quantas doenças hoje, ou o quanto a gente tem de problemas, né? Principalmente problemas voltados a psicológicos, né? Nesse tipo de profissional, pela quantidade de atividades que tem para analisar. E qual que é a chance de erro desses profissionais hoje, né? Então a inteligência artificial vem para ajudar isso, né? E o que a gente tem que fazer as pessoas têm que entender e começar a usar esse benefício, usar essa ferramenta, essa tecnologia o mais rápido possível e na maior quantidade possível. E, obviamente, vai sempre precisar de um ser humano para analisar, ver se realmente o que a decisão, a conclusão da inteligência artificial, se realmente faz sentido ou não. Muito bom. E vai estar acessível para o cidadão comum utilizar esse tipo de coisa? Sim, hoje em dia, qualquer adolescente com o celular na mão, ele pode ter acesso à inteligência artificial. De maneira segura. Exato, de maneira segura. Inclusive, ela vai acelerar o desenvolvimento dessa pessoa. Então, um estagiário, ao invés dele ficar 2 anos para aprender todo o necessário de um trabalho, ele pode, se ele souber usar a inteligência artificial a favor dele, ter a promoção dele para um efetivo júnior em 6 meses, 7 meses. Então, vai acelerar a qualidade e o crescimento dos profissionais, né, caso eles estejam interessados a recorrer a esse recurso, essa ferramenta. Juliano Baeiro, Fábio Bezerra, muito obrigado por terem vindo ao Café Corporativo. Eu espero que vocês venham novamente e que a gente possa sempre enriquecer nosso trabalho aqui com a presença de vocês e da empresa da EGE Soluções, que vem sempre trazer essas informações para a gente. Café Corporativo fica por aqui, volta semana que vem. Enquanto isso, você está no nosso YouTube, que é youtube.com/Café Corporativo, com esse acervo de mais de 300 programas, que afinal nós somos essa universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento
Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.